Dia 11/8/2025, se a gente somar tudo, a gente vai chegar no número 10. Mas na numerologia pitagórica não tem até o número 10, ela não usa o número 10. Então eu preciso reduzir isso. Então vou somar 1 mais 0, vai dar 1. Então este é o número do dia, tá? Número 1. A energia do número 1 é uma energia de ação, né? É uma energia de início, de criatividade, de individualidade, de liderança. É uma energia de ir para frente e de ser pioneiro. É uma energia que tem muita relação com o signo de Áries, né? Você pega, decide e vai, e quem quiser te seguir, que siga. Se não quiser seguir também, você vai sozinho. Então é essa energia que nós temos hoje. Energia de plantar as sementes também, porque é uma energia de começo. O que você quer cultivar nessa semana? Pensa nisso. O que eu quero para essa semana? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? Eu vou plantar isso hoje. Eu vou começar a fazer isso hoje. O conselho de hoje é: tome uma iniciativa. Seja autoconfiante e comece de fato aquilo que você vem postergando. Às vezes você tem as ideias na cabeça, mas você não começa. Você não começa por qualquer razão aí que você que sabe, eu não sei. Hoje é o dia para você começar. Não tenha medo de tomar frente nas coisas. Olha só que legal. Quero falar para vocês, vou aproveitar aqui nesse vídeo porque o momento permite, tá? Vocês estão cientes aí do vídeo que o Felca fez, chamado Adultização. É um vídeo que eu assisti, um documentário muito completo, muito bem feito, sobre um assunto muito polêmico. O Felca tomou a liderança. Ele encontrou a coragem dele, motivado por coisas que é ele que sabe, logicamente, mas ele encontrou essa coragem, assumiu essa bronca e decidiu fazer mudança, decidiu plantar uma semente aí. E é assim que as coisas começam, é tendo coragem para fazer. Porque se a gente não tem a coragem para fazer, nada acontece. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas eu sou só uma pessoa, eu não posso fazer mudança nenhuma, eu não tenho poder para isso aí. Mas às vezes é um grãozinho de areia que vai fazer toda a diferença ali também, vai servir para alguma coisa. Então, se você tem esse pensamento de que eu não sirvo para fazer mudança nenhuma, eu não consigo nem mudar a minha casa, tira esse pensamento da cabeça, porque tudo que você faz tem consequência, por mais que seja pequena. Talvez lá na frente se transforme numa consequência em algo maior, em algo mais visível, tá bom? Então eu quis citar isso, porque o Felca está dando um exemplo. Quer ele queira, quer ele não queira, ele está dando um exemplo, porque a partir do pioneirismo que ele teve, da decisão que ele tomou, ele assumiu a frente, assumiu uma bronca, assumiu uma batalha, está liderando uma galera que está apoiando ele neste momento. Então ele está na frente. Literalmente é como se fosse o próprio leão, né? Vou falar do leão aqui também, que é outro signo de fogo, de muita iniciativa, de muita coragem, de muita liderança, que é justamente o signo dele. Olha que legal. Então ele está sendo aquele líder que não apenas mostra o caminho, mas ele vai seguindo junto com as pessoas para a batalha. Que legal, né? Então eu quis falar um pouquinho sobre isso, justamente sobre essa energia do número 1. Se eu tomo a frente, se eu vou na frente, é óbvio que terão outros que irão atrás de mim trilhando o caminho que eu trilhei. Então é muito sobre isso. Eu associo o número 1 com a coragem, assim como o signo de Áries, que é associado com coragem também, a ousadia de fazer. Quantas vezes você já quis, mas não fez? Então pensa nisso. Este é um dia em que o raio amarelo, eu vou trazer para vocês eventualmente algum conselho com relação a esses raios, mas não vai ser hoje. O anjo deste dia é o anjo Gabriel. Isso com base no livro da Mônica Bonfilho, lá, Os Anjos Cabalísticos, né? Vamos ver aqui um conselho. Um conselho para esta segunda-feira. Use este dia para você organizar seus planos, para você se comunicar
com objetividade e estabelecer intenções claras para a sua semana. É aquilo que eu falei para vocês. Se é um dia de começar coisas, eu tenho que ter muito bem definido na minha cachola aquilo que eu quero começar, aquilo que eu quero fazer, para eu poder começar de fato. O que está acontecendo no mapa do dia? Nós temos ainda a Lua no signo de Peixes. Esta Lua está fazendo uma conjunção, ela está começando a fazer uma conjunção com o nó do norte, ou seja, é um momento em que a gente está evoluindo, que a gente necessita evoluir, desenvolver o quê? Nosso olhar empático, a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o olhar para as nossas emoções, para como a gente se sente e a fluidez, deixar as coisas acontecerem. Saber que por mais que eu não faça nada, ainda assim as coisas vão acontecer, porque as energias elas estão trabalhando o tempo todo. Nós temos a Lua fazendo um quincúncio com o Sol, então é um momento desafiador, em que a gente precisa fazer ajustes entre a nossa necessidade, aquilo que a gente necessita para se sentir seguro e coisa e tal, e aquilo que nos motiva, aquilo que a gente busca realizar. Também é um ajuste entre as minhas emoções e a minha essência. Nós temos um Sol no signo de Leão e uma Lua em Peixes. É um momento em que é mais difícil, talvez, eu expressar a minha verdade, aquilo que eu sou, por conta do terreno pouco seguro representado pelas minhas emoções. As minhas emoções, muitas vezes, elas trazem o quê? Trazem algum medo, alguma insegurança, trazem a incerteza, principalmente porque o signo de Peixes é um signo dual. Então, este é um dia de encontrar a minha verdade, mesmo no meio da incerteza, mesmo no meio dos meus medos internos. É um dia de tentar trazer um pouco de luz para aquilo que está dentro de mim. E pode não ser muito fácil, porque a gente tem de um lado uma Lua que é fluida, que eu quero sonhar, eu quero ajudar os outros, eu quero me conectar espiritualmente, sentir as energias, intuir. E nós temos um Sol na energia de Leão. Leão é um signo de fogo. Fogo, eu quero liderar, eu quero para mim, eu quero estar na frente, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então, enquanto a Lua pede compaixão, o Sol está pedindo para exercitar a generosidade também. Pode não ser uma coisa muito fácil, porque às vezes o Sol é muito egocêntrico, olha só para ele, né? O Sol em Leão vai olhar muito só para ele. E esta Lua está pedindo compaixão e o olhar empático para todo mundo, para o todo, e não só para o próprio umbigo, por assim dizer. Nós temos também a Lua fazendo boas conversas com os planetas Vênus e Júpiter, que estão no signo de Câncer. Vênus, como eu me relaciono com as pessoas? Energia de Câncer, forma acolhedora, forma nutridora, protetora, querendo cuidar, uma forte propensão a fazer dramas. Lembra que os signos de água, todos eles são dramáticos por natureza, são inseguros por natureza e são bastante intuitivos também por natureza. E nós temos Júpiter aqui junto com o planeta Vênus, exatamente junto. Então, é um momento em que as nossas necessidades sociais, elas estão amplificadas. Ou seja, eu estou querendo cuidar muito. Se eu quero cuidar da pessoa, eu quero cuidar muito, muito. E a minha expansão, ela vem através deste olhar cuidador, acolhedor, empático, criativo também, porque o signo de Câncer é criativo. Então, a minha expansão está muito relacionada com isso, neste dia, nesta segunda-feira. As emoções estão atuando como uma força para fortalecer quem? A essência, para fortalecer a verdade. É justamente a vontade de colocar a si mesmo na sua verdade para o mundo, por assim dizer, que vai fazer toda essa energia emocional se movimentar. E aqui eu estou falando também do aspecto do trígono que a Lua está fazendo com Lilith. Ou seja, é hora de olhar para a insatisfação, é hora de olhar para aquilo que está muito oculto dentro de mim e que gera em mim talvez até uma revolta. Aquilo que revolta está vindo à tona, está oculto, mas tem que vir à tona. E não vai ser muito fácil, é um desafio. E é interessante isso, com esse momento que está acontecendo essa
polêmica que eu citei para vocês aqui do Felca, eu estou usando isso porque isso está bastante evidente, tá? Então dá para ver algumas coisas. O mapa do momento, ele fala num sentido social, amplo, global, né? É para todo mundo, não só para uma pessoa. Então, Lilith, ela representa também o feminino. O feminino, algo com relação ao feminino que estava nas sombras, através ali de uma questão desafiadora, foi exposto, ou está sendo exposto. O sol está jogando luz para essas questões que envolvem o feminino nas sombras, naquilo que ninguém quer falar. Então é interessante a situação que está acontecendo, que trouxe à tona aí a questão das crianças, mas cuja protagonista principal acaba sendo feminina. As protagonistas principais acabam sendo femininas. Então é bem interessante tudo isso daí, tá? Bem interessante. E isso tá gerando uma comoção nas pessoas também. Então olha que bacana, né? Por que eu falei do desafio aqui? Porque eu tô falando para vocês vão ver aí no mapa, tá? Que tem um grande triângulo de água unindo a Lua com o nó do norte, Vênus e Júpiter e também Lilith neste dia. Então são questões que envolvem o emocional, que mexem com a sensibilidade, mas são questões que trazem muita força. E é justamente o Sol fazendo uma quadratura com Lilith que está dando movimento para essa energia. É ele que está desafiando. Este Sol que está desafiando, está trazendo luz para as coisas que estão ocultas ali no signo de Escorpião junto com Lilith. E são coisas que revoltam, né? Trazem revolta. São coisas reprimidas na sociedade. Olha que legal, vou deixar aí para você pensar, tá? E o nó do norte lembra que ele vai falar do ponto de evolução. Então isso que está acontecendo neste momento tem um teor kármico, é necessário para a sociedade como um todo evoluir. Porque para você lidar com as suas sombras, você tem que ver, senão você não lida. E nesse momento a gente está vendo pelo menos uma das sombras da nossa sociedade, entre tantas que tem. Mas tá bom, o arcano de número 1, o arcano deste dia é o mago. O mago fala de atitude, fala de agir. Não é um dia para ficar parado. Lembra a energia do número 1, que também está presente aqui na carta do mago. Olha o número dele ali. Olha o número dele, número 1, né? Então é um dia da gente botar em prática as coisas. Começar, plantar nossas sementes, tirar nossas ideias da cabeça e fazê-las começarem a acontecer. Senão não acontece. No baralho cigano, a gente vai ter como a primeira carta, uma carta que se chama O Mensageiro, representado por um cavaleiro. Eu olho para essa carta e eu vejo um cavaleiro, não vejo um mensageiro não, mas tudo bem. Essa carta, para mim, ela representa a necessidade de lutar, a necessidade de ter coragem, a necessidade de se lançar nas coisas, de seguir em frente, de lutar pelo que se quer, porque senão nada acontece mesmo, tá? Se a gente fica só esperando, nada acontece. Tá vendo que tem um coraçãozinho aqui, ó? Ele é o 9 de coração aqui, 9 de copas, né? 9 de coração, 9 de copas. Então, o que ele tá dizendo? É a motivação do teu coração, dos teus sentimentos que deve te guiar nessa jornada, nesta luta. E agora, meus queridos, eu vou tirar um conselho aí para este dia. Vamos ver o arcano que vai nos trazer o conselho deste dia. Olha aqui, ó. Então, veja, nós temos a necessidade de agir. É um momento em que a gente assume o protagonismo da nossa vida neste dia. Protagonista, não é espectador, é ator. Só que é importante agir com equilíbrio, agir com moderação. Saber se adaptar, fluir, é importante. Equilibrar a emoção com a vontade, com o desejo, com o impulso. Se concentrar, focar naquilo que se quer. Importante com esta carta, saiba que aquilo que você começa não vai acontecer da noite para o dia, tá? Não é da noite para o dia. Tudo tem um tempo para acontecer, então
exercita sua paciência também, tá? E é muito sobre isso.